Na semana passada nós lemos do versículo 33 ao 46 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E o contexto da leitura é de que Jesus aparece, depois de ressuscitar, aparece aos seus discípulos e a Cleopas no caminho de Emaús com seu amigo, e eles reconhecem a Jesus e eles percebem as características de Jesus. Mesmo assim eles ficam tanto assustados, aparentemente não acreditam, acham que é um espírito, e Jesus gasta um tempo com eles provando de que era ele mesmo, que ele havia ressuscitado. E isso traz algumas lições para nós, principalmente relacionadas à fé, porque aqueles homens já sabiam o que ia acontecer, eles sabiam que Jesus ressuscitaria, eles tinham uma estrutura que os garantia isso, mas talvez não dessem a importância. E o fato também deles viverem constantemente com Jesus, isso, e naquela situação especificamente estarem sozinhos, faltou confiança, talvez, uma segurança de que a partir daquele momento eles teriam que tocar as coisas. Então Jesus aparece para eles e toma um tempo explicando, mostrando nas escrituras as evidências, paciente como o Senhor é, né? Até o versículo 46 ali. Então nesse versículo a gente vai ler hoje a partir do 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso é Jesus falando. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Até aqui, 46 ao 49. Então o Senhor, Ele aparece àqueles homens, demonstra a sua forma, deixa suas marcas, se apresenta a eles e diz que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E é por isso que ele apareceu ali, é porque é ali que deveria começar mesmo a pregação do arrependimento e o perdão dos pecados. E graças a esse Deus que deixa marcas tão fortes, que deixa marcas tão únicas, que ressuscitou, nós estamos aqui nesta manhã, aproveitando desse Jesus, aproveitando dessa pregação do arrependimento. Mas o que é o arrependimento de fato? O que ele produz em nós? Lá no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 30.
ali nós temos um contexto onde os apóstolos já estão sendo perseguidos, já estão num momento de pregação do Evangelho. A partir do versículo 30, Pedro diz assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Então, essa palavra do arrependimento, ela passa a ser repetida pelos apóstolos, né, quando perseguidos. O arrependimento, irmãos, ele produz mudança. Quando nós reconhecemos o pecado que há em nós e nós nos arrependemos, a principal evidência é que há mudança no caminho que a gente está trilhando. E Jesus, no tempo que esteve aqui conosco, que Ele queria produzir em nós, nos seus discípulos, em todas as nações, e é isso que Ele quer que nós preguemos, é essa mensagem que Ele quer que chegue a todas as nações, quando Ele diz isso lá no versículo 46, versículo 47, é de que haja mudança de rumo, é de que haja, que o nosso caminho não seja mais o mesmo, que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, não seja mais a mesma coisa. E aí, ligando um pouquinho com o que a gente conversou na semana passada, Jesus deixa as suas marcas. Ele se apresenta ao seu povo, se reapresenta depois da ressurreição, aqueles que eram mais próximos, aqueles que de fato reconheceriam e poderiam levar essa mensagem adiante, e deixa suas marcas. Ele é reconhecido pelo partir do pão, pelas marcas nas mãos, e o Senhor quer que nós produzamos essas mesmas marcas. O Senhor quer que nós tenhamos esse impacto na vida das pessoas. O Senhor quer ser reconhecido através de nós. E outra coisa que eu comentei também na semana passada é de que muito do que deveria estar nas nossas mãos, citando o exemplo do acolhimento às pessoas necessitadas, ao pobre, à viúva, aos órfãos, ao estrangeiro, são coisas que o Senhor nos ensina no seu Evangelho, lá em Mateus 25, em outros pontos, durante todo o seu ministério. Essas coisas muitas vezes não estão nas nossas mãos, estão nas mãos de outros. E quando nós somos apresentados a essa missão que nós temos de produzir mudança, de produzir diferença na vida dessas pessoas, de trazer sentido, não só para a vida delas, mas para a nossa também, quando nós praticamos o acolhimento, isso, olhando para a igreja de hoje, não somente para Bethesda, olhando para o cristão atual, o cristão que está envolvido nesse mundo, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar a nossa conduta, nós temos que mudar a nossa maneira. E mais, o que é interessante é que nós somos apresentados a essa realidade de que nós devemos nos arrepender, mas a gente está tão envolvido com a nossa vida
cotidiano, isso já está tão dentro de nós que a gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe como fazer. E o primeiro passo é o passo do arrependimento, para que haja o perdão dos nossos pecados. O arrependimento que Jesus fala aqui, ele produz o perdão dos pecados. Se nós não fazemos aquilo que está separado a nós, como filhos de Deus, como seguidores desse Jesus, nós pecamos. E é o arrependimento que vai produzir a mudança de caminho. E é essa mudança de caminho, a partir do arrependimento, que produzirá esse perdão. Jesus, quando ressuscita, e ele vai dizer isso à frente, depois que ele sobe, ele deixa conosco o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que produz em nós essa consciência, é que produz em nós o arrependimento e que nos garante então o perdão dos nossos pecados. O Senhor diz que nós seremos salvos se confessarmos o seu nome, né? Mas esse arrependimento, ele é a evidência dessa salvação. Então, se nós quisermos entender onde que nós estamos dentro de toda essa história, nós precisamos procurar em nós precisamos entender em nós esse arrependimento, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele deixou conosco. Se nós não enxergarmos na nossa análise que nós fazemos em nós mesmos, se nós não enxergarmos esse arrependimento, nós não temos evidência de que nós participamos desse perdão, nós participamos daquilo que o Senhor nos entregou. E para isso nós precisamos confessar esse Jesus. E aí existem formas de se confessar esse Senhor, né? Esse Senhor Jesus que nós vemos louvar aqui, que nós entregamos às nossas crianças quando nós os ensinamos ali embaixo, né, através dos professores dessa igreja. Esse Jesus que nós dizemos confessar, a gente fala somente com a boca, nós confessamos esse Jesus somente com a boca, né, da boca para fora, como se diz, ou ele de fato é o Senhor da nossa vida. Há arrependimento em nós. E aí, quando eu digo arrependimento, não é só a sensação de que, poxa, fiz errado, ou não estou fazendo, continuar repetindo, eu devia ter feito, poxa, não fiz, olha ali a oportunidade, olha a pessoa ali precisando, não fiz, não tive tempo, volta para casa com a consciência pesada e tal, estava um amigo lá precisando e eu não fui, tinha alguém precisando de água para beber e eu não tive. Isso por si só não é o arrependimento. O arrependimento, ele produz mudança de conduta, ele produz mudança na nossa forma de agir. Então, esse Jesus que nos entregou o arrependimento para o perdão dos nossos pecados, que ressuscitou para pregar o arrependimento. Se nós não tivermos essas evidências em nós, será que nós estamos mesmo no alvo, naqueles a quem Ele direcionou a sua salvação? Isso é um assunto
muito sério, controverso, o Senhor nos escolheu, mas nós precisamos enxergar em nós as evidências do arrependimento. Não basta só a gente ficar triste porque a gente não tem feito, ou porque muitos têm feito no nosso lugar. O arrependimento, ele produz mudança de rumo, mudança de atitude. Esse é o verdadeiro arrependimento. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo... Deixa eu achar a referência. Capítulo 3. Mateus, capítulo 3. No versículo, a partir do versículo 7, aqui nós vemos a história de João Batista preparando o caminho de Jesus. Vamos a partir do primeiro versículo. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, dando a referência lá para o Velho Testamento. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Amém. A João Batista viam muitos que, confessando os seus pecados, eram batizados por ele. Então, a confissão dos pecados, ela é o fruto do arrependimento. A ação de quem se arrepende tem frutos, dentre outros, a confissão do seu pecado. É isso que ele diz aqui. Mas aí muitos se aproximam, né? Os conhecedores da palavra, os fariseus, os saduceus. E é importante o que ele diz em resposta a esses homens: deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento. Eu quero evidências. Jesus pede por evidências. O Senhor pede por evidências. Então, o fato de nós estarmos aqui com a Bíblia aberta, ou com o celular no ponto certo, lendo a palavra do Senhor, arrependidos, sabendo daquilo que nós devemos fazer, daquilo que está nas nossas mãos para fazer, não basta. Deem fruto que mostre o arrependimento.
E isso é o que nós precisamos fazer. Essa é a resposta para aquilo que nós não temos feito ainda e precisamos correr atrás de mudar. O arrependimento muda o nosso caminho, transforma as nossas ações, gera novos frutos. E é isso que o Senhor disse que aqueles homens aos quais Ele se apresentou ali em Jerusalém, quando ressuscitou, é isso que Ele disse que eles iam pregar. Vocês vão pregar o arrependimento, vocês vão pregar mudança de rumos, vocês vão pregar novos frutos para este povo, para todas as nações, a começar de Jerusalém. E é isso que esses homens foram fazer. A mensagem que o Senhor entrega a seguir é uma mensagem de encorajamento a esses homens. A mensagem que termina no capítulo 24 de Lucas, ela continua em Atos dos Apóstolos. E é justamente estes homens repetindo toda a orientação de Jesus em relação ao arrependimento e ao perdão dos pecados. Então, olhando para tudo isso que está na palavra e olhando para nós hoje, quem somos nós? Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, quem somos nós? Quais são os frutos que produzimos? Será que a mensagem do arrependimento, ela de fato chegou até nós? Talvez tenha chegado as palavras. Eu acredito que já chorei sinceramente por muitas coisas que o Senhor me apresentou, por muitas missões que Ele me entregou. Já chorei muito. Mas talvez isso ainda não tenha produzido o arrependimento. Talvez não, certamente. E esta é a pregação que o Senhor entrega para aqueles homens, para os seus discípulos e apóstolos, e para todos aqueles que surgiram após eles. A nós que estamos aqui hoje, de novo debruçados sobre a sua palavra, com a Bíblia aberta, ouvimos novamente que o Senhor prega o arrependimento, e que essa mensagem, ela deve ser levada não somente àqueles que não conhecem a esse Jesus. Nós não somos os donos dessa palavra. Essa palavra, ela é de Deus. Nós não somos portadores dela como se nós fôssemos imunes àquilo que o Senhor ordena. Não é simplesmente levar esta palavra, não é simplesmente carregar esta Bíblia debaixo do braço ou repetir esses versículos para as pessoas. Este arrependimento deve acontecer em nós. Nós não devemos usar esta palavra como uma arma apontada aos demais, àqueles que ainda não entenderam, àqueles que não compreenderam, conheceram a Jesus de fato, né? O conhecem somente de ouvir falar. Na verdade, isso faz a nossa responsabilidade aumentar, porque a gente não o conhece só de ouvir falar. A gente pode dizer que a gente o conhece de andar com Ele. A gente pode dizer que a gente ora e Ele responde. Todos nós podemos dizer isso aqui. A gente pode dizer que mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante da nossa falta de arrependimento,
esse Jesus, ele para sentar conosco. Esse Jesus que está vivo, ele para nos mostrar o caminho. Mas isso não nos faz portadores desta palavra, imunes à palavra do Senhor. Nós devemos, enquanto cristãos, enquanto servos desse Deus vivo que ressuscitou, não somente portar esta palavra, mas nos arrepender dos nossos pecados. Para pregarmos a palavra do arrependimento, nós devemos nos arrepender. Nós devemos mudar o rumo dos nossos pensamentos. Nós devemos mudar o rumo das nossas ações. Nós devemos produzir frutos novos. Frutos dignos de arrependimento. Não somente portadores da palavra. Fazer ecoar esta palavra, fazer com que ela produza mudança na vida das pessoas, requer que ela produza mudança em nós. Requer que nós mudemos o nosso pensamento. Então, irmãos, Adriano, perceba, olhe para aquilo que você faz, para aquilo que você tem feito para o Senhor. O que isso tem mudado a sua vida? O que isso tem mudado a vida daqueles que estão à sua volta? O que mudou do Adriano de alguns anos atrás para o Adriano atual? Houve evolução? Houve arrependimento? Então, esta é a mensagem que o Senhor entregou àqueles homens naquele dia, quando Ele ressurgiu. E é essa mensagem que aqueles homens foram entregar por todas as nações. E essa mensagem chegou até nós, porque alguns se arrependeram, muitos se arrependeram. E nós, portadores dessa palavra, conhecedores dela, também devemos nos arrepender. Constantemente, como num ciclo, em que nós vamos descobrindo tudo aquilo que em nós não produz um fruto bom, tudo aquilo que em nós não é agradável, que nós nos arrependamos e permaneçamos em nos arrepender, para estarmos aptos a entregar a mensagem do arrependimento, que produz perdão de pecado e salvação para nós e para toda a humanidade. Quais são os nossos frutos? Que o Senhor, de fato, nos ajude nesta manhã a refletir sobre quem somos e sobre quão arrependidos nós estamos dos nossos pecados, para que a sua mensagem continue a ser elevada. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque tu ressuscitaste, Senhor, e deixaste aqueles homens, aqueles 11 e muitos outros que estavam ao seu redor, a missão de pregar o arrependimento.
E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque muitos deles se arrependeram. E muitos outros, Senhor, ao longo desses 2000 anos, Pai, se arrependeram. Mudaram os seus caminhos, Senhor. Produziram novos frutos. Levaram uma boa nova. Como fruto do seu arrependimento. Não somente como uma palavra, Senhor. Não somente como folhas de um livro pesado que se carrega para lá e para cá. Enquanto muitos outros ainda fazem desse jeito, Senhor, carregam somente a palavra, mas as suas ações não condizem com o Jesus que nós conhecemos. Nós não queremos ser um desses, Senhor. Nós queremos ser pessoas, nós queremos ser uma comunidade, Senhor, que produz mudança. Que produz mudança na vida de quem necessita, na vida daqueles que o Senhor diz que nós devemos fazer a diferença, Senhor. E nós queremos produzir mudança, por isso coloque em nós a consciência do arrependimento, Senhor. Que em nós não fique somente o sentimento de culpa por não fazer. Que nós não fique somente, Pai, o sentimento de impotência. Que nós não paremos por aqui, Senhor, mas que esse arrependimento produza mudança, Senhor, nas nossas atitudes. Que esse arrependimento produza novo movimento, Senhor, novos frutos. Que a Betesda, Senhor, aqui na circunvizinhança, nesta cidade, Senhor, produza frutos dignos de arrependimento, Senhor. Que comece em nós. Que comece em nós. Nós muitas vezes nem sabemos o que fazer, Senhor. E aqueles que nem têm a Ti, que nem professam a Ti, Senhor, têm estratégias. E nós não temos. Se temos, temos muito pouco. E nós precisamos nos arrepender, Senhor, disso. Precisamos buscar o conhecimento. Precisamos agir, precisamos levantar das nossas cadeiras, precisamos sair da nossa rotina, Senhor, e fazer com que a Sua palavra atinja os corações, Senhor, daqueles a quem o Senhor veio buscar, para que não somente nós, que temos a certeza que Tu virá para nos levar, Senhor. Nós temos a certeza disso, Pai, que o Senhor nos garante, nós confiamos em Ti. Mas nós precisamos também, Senhor, fazer com que outros Te conheçam, Pai. E que isso produza arrependimento em nós, e nós possamos fazer, Pai, em nome de Jesus. Não somente pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, mas também pelas viúvas, pelos órfãos, pelo estrangeiro, pelos pobres. Apresentar a Ti, Senhor, apresentar o amor que Tu tem por nós, Senhor, a eles, que eles possam Te conhecer através das marcas que o Senhor deixasse a nós, através do partir do pão, Senhor, que nós possamos Te fazer reconhecido, Senhor. Por isso eu posso dizer, Senhor, que nós nos arrependemos nesta manhã, Pai. E nós desejamos mudança de rumo, Senhor, para as nossas atitudes. É o que Te entregamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. E Te clamamos por mudança em nós também, Senhor. Porque também não nos sentimos capazes, Senhor, de fazer isso sozinho. Por isso, Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que nos convence de todo pecado, Senhor. Que nos convence de toda a falta e que nos coloca, Senhor, diante de Ti, prontos, em prontidão para fazer a Tua obra, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.